Olá, bom dia em nome de Jesus, mais um fim de semana juntos. Como você viu, eu já escrevi nas minhas redes sociais sobre o tema da palestra, desse bate-papo de hoje, o machismo, o rei, os amigos do rei e a polícia da moralidade. Ok, que Deus te abençoe, me abençoe e a mim também, e que nós possamos entender o que Jesus está querendo dizer para nós nessa manhã. Vou contar uma história. Essa história aconteceu na Pérsia há exatamente, ou mais ou menos, 2.600 anos atrás. Presta atenção, 2.600 anos atrás aconteceu essa história. Muito bem, o que aconteceu? Um rei, para se agradar e para se mostrar diante do povo, ele tinha o costume de mostrar os feitos do seu reino, então ele resolveu chamar todo o povo e fez uma festa durante 7 dias dentro dos jardins da casa do rei, onde o rei, os amigos do rei e o povo podiam beber até cair, comer até cair durante 7 dias seguidos. Muito bem, quase no final dessa festa, o rei resolveu fazer o seguinte: ele, rei, tinha a sua rainha e tinha um harém todo à sua disposição. Então, já depois de tomar todas, já está bem malhado, ele resolveu chamar a sua rainha para mostrar, para fazer com que ela desfilasse na frente de todo o povo e dos amigos do rei, para mostrar que ele era desculpa a palavra, o fodão. Ele podia com todas, como se dizem por aí, ele, uau, a todas as ticas, a todas as moças, e mostrava a eles o seu poder com aquela demonstração de expor a sua rainha na frente de todos. Só que aconteceu o seguinte: a rainha também, nesse tempo de festa do rei, fez o seu clube da Luluzinha e estava lá no harém, na outra parte do castelo, fazendo também uma festa de 7 dias com as suas amigas, que eram esposas, companheiras, concubinas do rei. E chegou a notícia para a rainha que ela deveria ir se apresentar diante do rei e diante de todos os seus amigos. Sabe o que a rainha falou? Eu? Não vou não. Diga para esse cara, depois dele beber tanto assim, não vou de jeito nenhum. Muito bem, foi a atitude que ela tomou. O que aconteceu? Havia no reinado, uma ordem, havia há 2.600 anos, será? Uma ordem de que a mulher devia se submeter à vontade do rei. O que o rei fez? O rei, ao ouvir dos seus empregados que a rainha não vinha, chamou os conselheiros, que eram pessoas responsáveis para entender de leis. Veja bem, entender de leis, não entender de tempos. Ok, então esses homens específicos de saber a lei, os puxa-saco do rei, os que dão graxa ao cágado ao rei, estavam ali perto dele ao ouvir isso, que ele foi humilhado pela sua rainha de não vir até a sua presença. Fala: não, majestade, faça um decreto, tire por completo as honras dessa mulher de ser rainha, afaste-a, não tenha mais contato nenhum com ela, escolha uma outra rainha e faça um decreto e assine e mande por todo o seu reino, porque o reino da Pérsia se estendia desde a Índia até a Etiópia, e se manda para todos os reinos, cada um na sua língua, e diga que a partir de hoje, todo homem, presta bem atenção, a partir de hoje, todo homem deve mandar em sua própria casa. Ou seja, a partir de hoje, você, homem, 2.600 anos atrás, por ordem do rei e pelo conselho dos amigos do rei, terá a possibilidade de mandar na sua casa. Eu posso, mando e faço. Será essa a instituição do machismo? Eu fui buscar onde nasceu o machismo, eu fui buscar uma série de coisas, não consegui encontrar. Encontrei que depois da Revolução Francesa, com o lema de liberdade, aí surgiram os movimentos libertários, os movimentos feministas, que são contrários ao movimento machista. O que é o movimento machista? O movimento machista nada mais é do que um movimento que impede com que as mulheres tenham os mesmos direitos e deveres que os homens. Ou seja, não aceita a igualdade dos direitos e deveres dos homens com as mulheres. E o que acontece? Esse movimento machista, ele estimula que haja submissão e anula toda cumplicidade.
Já o feminismo surgiu, a princípio, em revolta a esse movimento machista, contrário ao movimento machista, lutando pela igualdade de direitos e deveres. Mas só que junto com ele também abriu a porta para uma série de outros movimentos que não vem ao caso, eu não vou conversar aqui agora. Mas, através da Revolução Francesa, então, surgiram os movimentos de liberdade, de tentando acabar com essa superioridade do homem. O homem manda, pode e faz sobre as mulheres. E ontem à noite, não sei se você viu, aqui na Europa, aqui em Roterdã, eu vi algo que me chocou muito. Mulheres do Irã tirando o seu véu e cortando seus cabelos em praça pública, e os jornais dizem a revolução do véu. Que pena, revolução do véu. Não é a revolução de muito mais coisas, muito mais sérias, de paradigmas que têm que ser quebrados. Mas você vai falar, mas Renato, eu aprendi na Bíblia que a mulher deve ser submissa ao homem. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que lá em Crônica, no capítulo 1, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 32, tem algo muito sério que diz assim: os homens não aprenderam a discernir os tempos. Em Eclesiastes, Deus diz, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E Jesus diz, vocês sabem diagnosticar o tempo, a temperatura, o que vai acontecer com o clima, com a atmosfera, mas não são capazes de discernir a minha palavra. E Jeremias diz assim, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, eu estou querendo dizer para você que eu e você temos que entender tudo isso fazendo uma contextualização, não fazendo com que haja uma atualização de princípios morais que Deus colocou para aqueles que são cristãos. Os princípios eternos e morais não se discutem, porque são dogmas, mas o que nós não devemos fazer é contextualizar a palavra de Deus. Nós temos que contextualizar a palavra de Deus, não fazer mudanças, não mudar aquilo que Deus escreveu. E, como diz a palavra, reter o que é bom. O que acontece? Você sabe onde é a Pérsia? Nada mais é do que o Irã. O Irã era um reino tremendo. E onde aconteceu essa revolta? Aconteceu no Irã. Porque essas mulheres foram para a rua, cortaram seus cabelos, tiraram o véu. É uma revolta do uso do véu, de usos e costumes? Não. Porque uma dessas mulheres que usava o véu, ela foi assassinada, sabe por quem? Pela polícia da moralidade. Será que você faz parte dessa polícia da moralidade? Será que as suas atitudes contra as mulheres estão provocando morte de mulheres que estão perto de você? Será que você é um policial da moralidade? E você, mulher, será que você é uma policial da moralidade feminina, querendo matar e acabar com todos os homens? Sério, não? E a partir disso é que nós buscamos entender. Eu quero que eu e você, junto, pensamos em alguma coisa. Onde começa tudo isso? Começa porque o propósito de Deus, quando ele fez a mulher, ele tirou a mulher da própria carne do homem e disse aqui, vou fazer para você, Renato, a Lucy como a tua ajudadora, como a tua carne, da tua carne, como companheiros, como cúmplices, e vocês vão andar nus. Sempre. O que significa andar nus? Significa sem barreiras, sempre abertos, sem meias palavras. Ou seja, o propósito de Deus é que o homem e a mulher, homem e mulher, dois sexos, homem e mulher, se unam em uma só carne e vivam uma vida feliz, uma vida maravilhosa. Mas o que aconteceu no tempo do rei e dos seus amigos? O rei e os seus amigos decidiram que o homem deveria mandar sobre a mulher. E isso influenciou em todo o processo religioso do mundo e que continue até hoje, 2.600 anos depois de hoje, antes de hoje. Ou seja, conceitos religiosos que afundaram, que destruíram e que estão destruindo a relação homem e mulher. E o Senhor quer conversar comigo, você, sobre esses princípios. Talvez o tema hoje passe um pouquinho dos 15 minutos. O rei, o que o rei fez? O rei, fazendo tudo para querer aparecer, o rei queria se satisfazer. E nada melhor do que me satisfazer e aparecer que eu mostrar a minha mulher, que eu sou o garanhão. Você quer coisa mais machista do que isso? Uau, que espetáculo! Eu lembro um dia que eu fui apresentar uma namorada minha, que por acaso é a Lucy, que sempre foi linda, maravilhosa, e eu comecei a chegar, meu pai, você ouviu a Lucy? Que bonita! E comecei a descrever algumas qualidades corpóreas da Lucy. Meu pai falou, meu filho, nunca mais fale isso, respeite a sua mulher.
Mas o rei queria, como machista, eu queria falar para o meu pai que a Lucy era linda. E o rei também queria mostrar que ele era o garanhão. Isso acontece com todos os homens que estão fundados em conceitos de 2.600 anos atrás, que querem mostrar aquilo que tem para poder se aparecer. Ou seja, ele queria ridicularizar, não, ele queria só se aparecer, mas fazendo isso, ele iria ridicularizar a sua mulher. Bêbado, já estava borracho, 7 dias. Imagine 7 dias bebendo. Tem gente que bebe um copinho, já fica borracho, já fica bêbado. Imagine 7 dias um bando de homens vendo aquela rainha entrar. Ou seja, ele queria fortalecer a sua posição de macho alfa. Em contrapartida, a rainha o que fez? A rainha também estava no seu clube da Luluzinha, estava tudo tranquilo. Olha que chamaram a sua rainha, a feminista, que lutava contra o machismo, de sair do clube da Luluzinha. O que ela fez? Não, eu não vou nunca, eu vou querer continuar aqui no meu clube da Luluzinha. Fala para esse bêbado, para esse borracho, que eu não vou lá. A hora que ele estiver bom, eu converso com ele. Ou seja, ela não foi sábia também, que ela poderia usar outros artimanhos, porque a mulher tem armas nas suas mãos tremendas, que podia chegar lá, olha, eu vim aqui só para te dar um beijo, estou saindo, corrigir a situação. Mas a mulher também quis se valorizar da sua situação de apertada naquele momento. Ou seja, ela não foi sábia e não usou as suas artimanhas. Em contrapartida, os amigos do rei, o que fizeram? Os amigos do rei, além de ser puxa-saco, eles ficaram pé da vida, porque falou, escuta, se a mulher do rei fez isso, imagine a minha mulher. Imagine se a Lucy tem uma atitude libertária, eu não quero a Lucy perto da minha, não. O rei faz um decreto, corta essa onda dessa mulherada, vamos acabar com essa mulherada, com esse exemplo mal feito da rainha Vasti, e vamos dizer, cortado. A partir de hoje, quem manda em casa é o homem. Ai, que lindo! Quem manda em casa é o homem. Mas o que acontece? Se você e eu não discernirmos os tempos, nós vamos continuar nessa situação tremenda. Por quê? Nós, ao contextualizarmos, discernir o tempo, entender e contextualizar naquela situação e não querer mudar a palavra do Senhor, nós vamos entender que o Império Persa, que hoje é o Irã, ele induziu todo esse espírito machista através dessa atitude de Assuero diante e abriu as portas para o feminismo, que junto com o feminismo vieram outras coisas, 2.600 anos. Então essas mulheres, elas não estão se voltando contra só usos e costumes, essas mulheres estão voltando contra essa opressão maligna de 2.600 anos do homem contra a mulher, essa sensação ridícula do homem querer mandar na mulher. Ou seja, todo o povo religioso volta as costas para aquilo que Deus fez. Deus queria e disse que queria fazer uma ajudadora, uma companheira, que eles iam andar nus, e o homem faz exatamente o contrário, porque se sentiu ofendido. Ou seja, o machismo surgiu numa ofensa, numa perda de satisfação do homem para mostrar que ele é o macho alfa, surgiu nesse momento. E aí, a partir daí, surgem as brigas, as violências entre homens e mulheres, as brigas nas famílias, surge a sexualidade, prostituição, gêneros diferentes, surge tudo ao contrário à vontade de Deus. Então, se você não entender o tempo, você ao ler a Bíblia vai ouvir essa história e vai falar, nossa, a Bíblia é machista. Claro que a Bíblia é machista, porque você vai encontrar duas posturas, vou tentar te mostrar. A Bíblia é machista? Se você não entender, não discernir os tempos, é complicado. Muita gente diz e usa um texto que Paulo falou assim, eu Paulo, ok? Eu, Paulo, sou doutor dos gentios, ou seja, doutor daqueles que não eram religiosos. Eu sou apóstolo de Jesus e tudo que eu falo está na verdade e na fé. E aí você lê que a Bíblia fala que todos os textos bíblicos foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então significa que naquele momento tudo que Paulo falar é a última Coca-Cola do deserto. E Paulo disse assim, começou a fazer um discurso explicando como a mulher numa área que vivia, contextualizando aquela situação, não contextualizando querendo mudar, mas contextualizando, pondo dentro de um contexto, uma situação de prostituição que estava uma loucura em Coríntios, na Grécia, ou seja, cada vez mais essa loucura da sexualidade, homossexualidade, poligamia, estava uma festa. Então Paulo quis trazer condutas morais que ele, como apóstolo, achou que eram corretas. E são, desde que não sejam feitas como polícia da moralidade. E Paulo fala da submissão da mulher, e todo mundo detesta a Bíblia quando a Bíblia fala de submissão da mulher.
Mas ele vai falando e fala qualidades que o homem tem que ter, que a mulher tem que ter, e que termina em algo tremendo que pouca gente fala. Ele fala assim, que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e dá a vida por ela. E a mulher tenha respeito pelo seu marido. Uma coisa é ter respeito, outra coisa é amar a esposa dando tudo e fazendo tudo por ela. Ou seja, aquela submissão está em respeito, desde que o seu marido dê a vida por você, desde que você, marido, dê a vida por sua esposa. Ou seja, se você não entender a palavra, só pegar um texto fora de um contexto, você vai fazer uma seita. É isso que acontece. Ao mesmo tempo, Jesus, Deus, ele disse assim, eu não me faço de Deus, eu não vou me fazer de Deus, eu abstenho de ser Deus para ser homem. E ele fala, eu sou a palavra, eu sou o verbo encarnado. Ou seja, Jesus falou, escuta, em vez de você seguir padrões morais, seja a sua ajudadora do seu marido. Marido, tenha a sua mulher como a carne do seu carne. Estejam nus vocês dois, sejam amigos um com o outro. Ou seja, Jesus quebrou todo o paradigma do machismo e do feminismo. Paulo, ao colocar essa posição, Satanás usa a Bíblia e conhece a Bíblia melhor que eu e você. Satanás usa a Bíblia e faz com que haja discórdia e utiliza esses dois métodos, tanto o machismo do rei Assuero como a loucura da Vasti, de quebrar o pau com o rei, usa isso para proclamar e fazer com que não haja uma família basada no conceito de Deus, de ajuda, de amor e de respeito. Isso é que acontece. Ou seja, todos usam a palavra de Jesus e Cristo. Cristo é o ungido por Deus. Esse Cristo quer que nós sejamos submissos a Ele, que nós demos a nossa vida a Ele, que nós sejamos fiéis a Ele, que nós mantengamos nosso amor total a Ele. Isso, se nós fazemos em relação a Deus, Paulo usou esse exemplo que a mulher devia fazer isso em relação ao homem. Utiliza o homem como sendo o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele usou uma analogia bonita para talvez explicar, mas não muito fácil de ser entendida, tanto por machistas, como o rei Assuero que querem mandar, como mulheres feministas, como a rainha Vasti. Ou seja, se nós tivéssemos e entendêssemos o equilíbrio que há no próprio Cristo, que deu a vida por nós, que faz tudo por nós, que se entregou por nós, que nos amou de tal maneira que abriu mão de tudo, que pagou o preço, você e eu vamos fazer todo o possível para que tenhamos uma vida feliz em família. Ou seja, Deus, pátria e família. Então siga Deus de uma maneira direita. Não pegue aquilo que Satanás quer que você pegue. A postura machista do Assuero, a postura feminista da rainha Vasti e a postura dos amigos do rei. Seja e entenda que Jesus vem romper com todo esse tipo de machismo. Jesus estava numa cultura onde ele não podia chegar perto de mulheres. A passagem da samaritana, ele sentou no tanque com a mulher, conversou com a mulher, bateu papo com a mulher, aconselhou a mulher, convenceu a mulher através da sua graça, do seu contato, quebrando paradigmas da fé. Jesus, aquela mulher que foi pega em adultério, em vez de ele jogar pedra nela, o que ele fez? Ele foi lá, protegeu, cuidou, falou só, vai, não peque mais. Jesus, o que fez? Ele conversava com Maria, mas não tinha apelo sexual, como as pessoas querem colocar, e Jesus aceita que mulheres ricas ajudassem o seu ministério a ir para frente, ou seja, com dinheiro, mulheres que ouviram a palavra sustentavam o ministério de Jesus e ele não era gigolô nenhum. Então eu quero que você entenda, que eu entenda, que o mundo entenda que a revolução não é do véu. A revolução dessas mulheres no Irã, a antiga Pérsia, é uma revolução contra a opressão, seja a opressão do machismo, seja a opressão do feminismo, seja a opressão e a malandragem dos amigos do rei. Vamos seguir os propósitos de Jesus, vamos contextualizar a palavra como ela é nos dias de hoje, não mudá-la segundo a minha vontade, segundo a tua vontade, isso já é diferente. Então, em nome de Jesus, que eu e você tenhamos a capacidade de orar por essas mulheres, entender que essas mulheres estão lutando contra a opressão. Não aceite nenhuma opressão no seu casamento, mulher, homem, não seja um agente opressor. Também não aceite opressão femininas querendo impor coisas que não devem. Mulher, é bom você ler a Bíblia e ver como deve uma mulher santa se portar. Homem, também, homens jovens, homens adultos, olhem a Bíblia e entendam sempre que o machismo e o feminismo não vêm de Deus. São coisas inventadas pelo homem. Porque o que Jesus quer de mim e de você, com homens e mulheres, é que sejamos cooperadores, amantes uns dos outros, andemos nus, sem meios termos e que sejamos cada vez mais uma família unida numa só carne. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar por essas mulheres, todas que usam véu. Ou seja, que algumas que estão se sentindo
que o véu é o fato de uma opressão masculina sobre elas, uma opressão religiosa, que isso se acabe no mundo todo e que a graça de Deus se seja revelada a todos e a todas as religiões. Deus te abençoe no nome de Jesus.